Quando um homem endividado já não vê mais solução para seus problemas financeiros e decide sacrificar a vida de seus filhos para pagar suas dívidas, ele abre mão de um de seus bens mais preciosos. O Homem do Doce. The Candyman, Ronald Clark O'Brien. Ronald morava com sua esposa Diane e seus dois filhos, Timothy de 8 anos e Elizabeth de 5 anos, no subúrbio de Dark Park, Houston. Ronald era o diácono e membro do coro na igreja batista de seu bairro. Trabalhava como oculista na Texas State Optical. Ele havia passado por 21 empregos nos últimos 10 anos. Como mencionei na introdução, Ronald tinha muitas dívidas. O valor dessas dívidas estava estimado em $100 mil. Ele estava inadimplente com vários bancos. Sua casa estava sendo executada e seu carro seria tomado. E também era suspeito de roubo no trabalho, como se as dívidas já não fossem problema o suficiente. Em algum momento durante esses problemas financeiros, ele começa a planejar uma forma de quitar suas pendências. E mais adiante, veremos qual foi a solução que ele tomou para se livrar das dívidas. Nos primeiros meses do ano de 1974, Ronald decide fazer apólices de seguro de vida para seus dois filhos, Timothy e Elizabeth. No início, as apólices foram feitas no valor de $10 mil para cada criança. E em setembro de 74, Ronald, que aparentemente já tinha uma data para executar seu plano, aumentou as apólices de cada filho para mais de $20 mil, num total de $60 mil em seguros de vida. Agora chegamos em outubro. Para ser exato, estamos no dia 31, feriado de Halloween. Se inicia a execução de seu plano. Ronald leva seus dois filhos na companhia de seu vizinho, que também levava seus dois filhos para o famoso Travessuras ou Gostosuras. Depois de caminharem por duas ruas, eles decidem parar em frente a uma última casa. Porém, quando chamaram, ninguém saía para atendê-los. Pelo que se parece, não havia ninguém em casa. Depois de esperar por um tempo, eles decidem que já estava tarde e era melhor voltarem para casa. Mas Ronald insiste e volta sozinho para mais uma última tentativa, na esperança de que o vizinho saísse e lhe entregasse alguns doces. E acabou dando certo. Ele conseguiu 5 doces Pixie Sticks com o misterioso morador da casa. E quando se juntou novamente com as crianças e seu vizinho, ele dividiu os doces entre as crianças, ficando um para cada um de seus filhos e um para cada um dos filhos de seu vizinho. E o último doce ele deu para uma criança que passava por eles e também era moradora da vizinhança. Já em casa, próximo da hora de dormir, o pequeno Timothy pede para comer mais um doce antes de se deitar. Então, Ronald prontamente atende o pedido de seu filho e dá a ele um dos doces Pixie Sticks. O garoto acha o gosto estranho, amargo, e comenta com o pai o gosto forte que tem o doce. O pai lhe dá outro doce para tirar aquele gosto ruim da boca, mas segundos depois, Timothy começa a passar mal. Ele então vomita sem parar e tem convulsões fortes, caindo no braço de seu pai. O garoto falece minutos depois a caminho do hospital. Durante a autópsia, foi descoberto que ele morreu envenenado por cianeto. Exatamente. Descobriram que naquele Pixie Sticks continha uma dose letal de cianeto de potássio, o suficiente para matar 2 homens adultos. E que os outros 4 Pixie Sticks também tinham quantidade letal de cianeto. As autoridades e os pais de toda a vizinhança, apavorados com a ideia de que seus filhos também pudessem ser uma próxima vítima, rapidamente recolheram todos os doces que as crianças haviam conseguido naquela noite de Halloween. Infelizmente, mais nenhuma criança foi envenenada, e apenas os 5 doces Pixie Sticks foram batizados com o cianeto de potássio. Uma investigação se inicia. Afinal, um garoto foi assassinado por envenenamento. Durante os testemunhos, Ronald diz não se lembrar quem havia lhe dado os doces, mas a polícia o pressiona. Segundo o vizinho que o acompanhava com as crianças, eles não teriam passado por tantas casas assim. Com a pressão da polícia e, depois de refazerem o trajeto que teriam feito na noite de Halloween, ele se lembra e identifica aquela última casa, a do morador misterioso, que tinha demorado para atendê-los. Ele diz aos policiais que o homem nem mesmo fez questão de acender as luzes para atendê-lo. Simplesmente abriu a porta e lhe entregou os 5 doces.
Um tanto quanto estranho, não? A polícia identificou o morador da casa. Era Courtney Melvin. A questão era o seguinte: Courtney era controlador de tráfego aéreo e nem mesmo estava em casa no horário em que Ronald afirmava ter recolhido os doces com ele. O homem, na verdade, não chegou em casa antes das 23 horas daquela noite, e seu álibi era incontestável. Tinha pelo menos 200 pessoas que podiam provar que Courtney estava trabalhando naquele horário. E também foi descoberto que nenhum dos vizinhos tinha comprado o famoso doce Pixie Sticks, que era um doce muito comum na época nos Estados Unidos. A polícia, que já estava desconfiando do envolvimento de Ronald, já não tinha mais dúvidas. Foi descoberto que logo na manhã seguinte da morte de Timothy, ele, Ronald, teria procurado a seguradora para saber como prosseguir para resgatar o valor de seguro de seu filho. Agora já era tarde. Descobriram tudo. As dívidas do valor de $100 mil. Também descobriram que ele já estava para ser demitido por causa de suspeita de roubo no trabalho. Descobriram também seu interesse por cianeto. Ele teria visitado uma loja de suprimentos químicos e meses antes estaria interessado em saber como matar alguém com cianeto de potássio. Para os policiais era simples. O plano de Ronald era matar seus próprios filhos e ficar com o dinheiro das apólices. Diane, esposa de Ronald, não teve envolvimento com o crime. Ronald foi preso em 5 de novembro de 1974. Foi indiciado por um assassinato e também 4 acusações de tentativa de assassinato. Ele jamais confessou ter cometido tais crimes. Em 5 de maio de 1975, começa seu julgamento. E quase um mês depois, em 3 de junho, o júri declara Ronald Clark O'Brien culpado, e ele é sentenciado à pena de morte. E depois de ter sua execução adiada por 3 vezes, ele recebe injeção letal, em 31 de março de 1984. E pela última vez se declarou inocente. Suas últimas palavras foram: "Eu o perdoo todos. Eu quero dizer todos, aqueles que estiveram envolvidos na minha morte. Deus abençoe a todos e que as melhores bênçãos de Deus sejam sempre suas." Do lado de fora da prisão, manifestantes gritavam: "Travessuras ou gostosuras? Travessuras ou gostosuras? Travessuras ou gostosuras?" Se ficou até aqui, deixa um like pra mim. Assim você ajuda no crescimento do canal. E deixa nos comentários: travessuras ou gostosuras? Eu fico por aqui. Vejo vocês em um próximo vídeo.